Isso mesmo, Sementes Podcast está no ar, gente, que delícia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, meu nome é Michele Dil e aqui ao meu lado, Cristina Soares. Cristina Soares, ela que é doutorando, tá, queridos? Aproveitem agora, porque depois... Olha, com toda a glória. Quero agradecer muito a sua companhia, dizer para vocês que vocês podem assistir a gente no nosso canal do YouTube, no Sementes Podcast, toda quinta-feira às 20 horas. E depois na TV Mato Grosso, canal 27, todo sábado às 19, todo domingo às 16 e terça-feira às 22h30. Então está dado o recado. Falar do nosso make-up. Vamos falar, Michele. Estúdio 202, Ivan Diniz e Daniela B, que arrasam no nosso hair e make-up. Make-up e hair, tudo certo. Então você vai lá no Shopping Goiabeiras e arrasa. Ai, Michele, eu quero fazer um podcast. Você pode fazer um podcast. Venha no Cast do Bom, você tira o seu projeto do papel e o torna realidade. Chega de anúncios! Chega. Mas porque são importantíssimos, né, Nossa, Michele? pelo amor de Deus, nós temos só 50 minutos. E passa rápido. Os nossos entrevistados de hoje, eles são irmãos de uma família de 4 guris, que não são mais guris, né? São homens formados, né? E vão contar um pouquinho da história deles. Eles têm uma especialidade muito... específica, né? Mesmo sendo redundante, mas para as pessoas em casa não ficarem assustados, tá? Nós vamos falar um pouco sobre medicina, tratamentos, diagnósticos. A gente vai aprender, né, Michele? Vai aprender muito! Mas olha, muito obrigado, tanto o Arlindo quanto o Carlos Aburadi. Olha! Já dá para você jogar, porque a gente começa, gente, com a pergunta filosófica, sabe? Todo mundo que passa por aqui tem que responder a pergunta filosófica. É verdade. Então você já vai começar, Michele, com a qual pergunta... dos dois? Não, já pergunta para os dois. Já joga a partir do sobrenome. Seguinte. Ó a cara dele. Mostra eles em reversão, pelo amor de Deus. Arlindo e Carlos. Boa tarde. Tá. Obrigado pelo convite, né? Mandar um beijo gigante para Débora, assessora de imprensa. Beijão, enorme. Débora, agradeço muito ela. Querida. Então tá, vamos lá. Arlindo por Arlindo, Carlos por Carlos. Primeiro você, vai lá. Poxa, difícil, né? Até quando a Débora falou, olha, é um pouco de história de vida, e eu pensei, falei, puxa, mas minha vida é tão comum, né? Não tem nada assim de especial, acho que eu não vou ter muito para falar. Porque eu acordo cedo, né? Preocupado com os afazeres do dia, com as contas para pagar, essas coisas. E eu tenho uma filha de 17 anos que está fazendo vestibular. Ela está fazendo cursinho, né? E ela está se sentindo assim muito cobrada pelo pai. O pai é terrível, né? Então, que signo que você é? eu sou peixes. Peixes é fofo. Michele, peixe é profundo, né? É autoritáriozinho também. Será? Tem esse. Mas Arlindo por Arlindo é uma pessoa comum que tenta todo dia ser uma pessoa comum, só isso. Nada muito pessoa normal, comum, muito, dentro da... Muito comum, muito... Tranquilo. É assim que eu me acho, né? Será que será né? que é? Não sei. É Carlos por Carlos. Não, acho que o Carlos, ele assim, tem uma coisa muito familiar na vida dele, né? Então ele tenta, de certa forma, trazer a família para perto dele e tentar trabalhar, viver e da melhor forma possível, na harmonia disso aí tudo, né? Não tem muita confusão, graças a Deus. Porque família geralmente tem, né? Sempre tem uma treta. Se não tiver, não é família, né? Então... Adoro. Mas o Carlos tenta fazer eu acho que muito do meu perfil vai tentar... Conciliar essa família que a gente Perguntou o signo dele, quero saber o seu. Sagitário. Ai, adoro! Que dia? Que dia? 27. 27, meu pai Os era dois do dia signos 2. muito bom. Signos Peixe, ótimos. Meu Maria. pai era de Sagitário do dia 2 de dezembro. Uhum. Ele faleceu, infelizmente, na pandemia. Mas vamos lá. E tem uma coisa também interessante, e aí a gente, quando a Michele disse, né, que vocês são irmãos, é muito assim, a gente já vê em várias coisas, né, e falando sobre história de vida e tal. Quem eram esses dois, né, Arlindo e Carlos na infância?
Então, nós somos nascidos em Alto Araguaia. Na verdade, nós somos de Santa Rita do Araguaia, né? Que é a cidade vizinha do lado de Goiás. Mas quando nós nascemos, não tinha hospital. Aí tinha que ir para Alto Araguaia nascer. Então, quando nós éramos pequenos, nós tivemos uma vida bem interiorana, né? Que aquela questão, ou você está na escola, ou você está em algum lugar brincando, né? Sim. Não tinha aquela disciplina que as crianças têm hoje, com um monte de afazeres, né? Então, nós crescemos basicamente assim, né? Brincando de pega-pega em pé de manga. Gostoso! Ai, gostoso, A gente. Foi uma época, 80, 90, que era assim, você tinha televisão, você não dava tanto valor para ela ainda. Então era muita brincadeira de rua. Você estava na escola estudando, ou você estava no vizinho brincando, ou se escondendo do pai e mãe que estava querendo te pegar. Eu acho que é o que resumiu aquela coisa de interior mesmo, né? Então, bem gostoso. E quando vocês chegaram aqui, gostoso, Cuiabá? gente. Foi em 91. Né? Meu pai, ele trabalhava com agricultura. Meu pai sempre trabalhou com agronegócio, com gado e agricultura. Só que no final dos anos 80 foi muito difícil, né? Minha mãe, ela é costureira e ela tinha uma loja de confecção. Até uma loja bem boa, assim, para os padrões da cidade, era uma loja muito boa. Só que daí, de 90 para 91, meu pai não conseguiu mais plantar, né? Tem todo um preparo da terra, enfim. E naquela época eu tinha um tio que era juiz de direito e não tinha nepotismo ainda, né? E meu pai estava passando por uma situação financeira bem apertada. Porque o campo, cara, o campo não é fácil não, cara. O campo, cara, ele mexe com o tempo. Como assim? Você planta pensando no tempo, e na naquela chuva. época era uma questão assim de valor também, muito louco, né? e valores Não e tinha a coisas. facilidade Quem hoje. tem Você hoje vai no dos... banco, tinha os financia, leasings, né? Os é. famosos leasing. É assim que fala. Não era Os financiamentos, né? Uhum. Enfim, foi uma época... Agora, essa questão do campo também, hoje as pessoas têm essa imagem, até aquela questão, o agro é pop, né? Sim. O agro que a gente conhece. Não é nada pop, Não é nada difícil. pop. Quer acordar né? 4 horas da manhã para tirar leite, essas Sim, coisas, sabe? sim. Enfim. Aham. Aí a gente veio para cá, e até já era uma ideia da minha mãe, queria ir para uma cidade maior, para os filhos estudarem, essas coisas, né? Aí Ele estava acabou falando que- do seu tio. Não, então, aí meu tio era juiz, ele arrumou um emprego pro meu pai. Nessa época não tinha nepotismo ainda. Sim. Tinha, mas não era ilegal, né? Sim. Enfim, daí depois meu pai acabou se acertando, aí depois ele até voltou às atividades agrícolas dele. Sim. Aí inclusive a gente hoje ainda trabalha com... Tem pouco, alguma tem. coisa dessas coisas que meu pai deixou, né? Mas eu acho que a ideia que o pai e a mãe teve nessa época foi sair de uma condição de interior e dar oportunidade para a gente poder estudar. Sim. Entendeu? Aquela coisa que acho De que muita pai e gente mãe, teve, cara, mas sempre muita querem gente teve e melhor. fala, olha, vamos porque a gente acha que a educação vai ser o melhor caminho para esses meninos, né? Sim. E fizeram a vida deles aqui na expectativa da gente se formar, estudar, e cada um tem seu direcionamento. Mas não né? foi fácil não, viu? Foi essa época, realmente eu me lembro assim, e financeiramente foi um período muito difícil, viu? Poxa, como foi difícil. E quando meu pai começou, é uma coisa curiosa, quando ele começou a se acertar financeiramente, ele sempre manteve as coisas dele também. Aí nós começamos a fazer faculdade, nós fizemos faculdades Eita. particulares, né? Tudo ao Nossa, mesmo e tempo. faculdade, gente, de odontologia e medicina, né? Nossa. Não é babado. E tinha um irmão mais É velho muito que babado. fazia direito também, era uma faculdade paga, então foi... Meu Deus. E uma coisa muito interessante, assim, eu já segui isso como exemplo do meu pai, né? Da minha mãe também, óbvio, mas minha mãe, ela ainda é viva, meu pai já é falecido, e a dedicação que ele teve pelos filhos, sabe? Assim, ele abriu mão de muita coisa, de muito conforto, de muito acesso a bens de consumo que ele desejaria ter, e investiu nos filhos, né? Então, hoje, assim, as pessoas, é médico, é dentista, mas a Foi luta dado, é né? gigantesca. Não foi nada dado aqui. Não, nada foi dado, e até porque, assim, são profissões que, bicho, pelo amor de Deus, cara, são Tanta anos e anos responsabilidade. e anos de muita responsabilidade, De muita estudo, dedicação, precisão. É. Não tem como você ser meio médico, meio Não. dentista, entendeu? É muita coisa Pode em ser jogo. meio jornalista. Meio historiador. Mas a É. profissão de vocês é de precisão, né? E é assim, a especialidade que eu acho extremamente, que é o mal do século, né? O maior medo das pessoas, eu acho que na década de 90 era a AIDS, né? O HIV, hoje é o câncer, né? Assim, você tem um diagnóstico de câncer, morreu amanhã.
Não é Nossa. assim, doutor? Estereótipo ainda é assim, É. né? É. Então, hoje, quando você recebe um paciente leigo que não tem informação daquela doença, independentemente do... Que ele primeiro, tipo, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Assim, é câncer, as primeiras perguntas eu vou morrer? Quanto tempo eu tenho, Quanto né? tempo de vida, assim, entendeu? E às vezes é alguma coisa indolente, é um câncer que às vezes já fez a cirurgia, fez a biópsia e resolveu praticamente. Mas às vezes não, às vezes é uma coisa muito agressiva que realmente você tem um prognóstico ruim. O desenvolvimento desse tumor é muito agressivo, é muito acelerado e o desfecho realmente é ruim. E tudo isso aí depende do contexto geral, né? Desde da formação da pessoa, da fase que ele conseguiu fazer esse diagnóstico, né? E as possibilidades que a gente tem de terapia aí no mercado, no setor. Agora, uma Sim, coisa muito importante sim. a ser dita, tanto com relação à boca, né, e o corpo, quando a gente fala, né, do médico geral, é muito necessário, se faz muito necessário o diagnóstico precoce, né? E hoje nós temos, né, muita tecnologia, muitos exames. E a percepção, eu posso estar enganada, mas a percepção das pessoas tem melhorado com relação ao avanço que a gente tem? Tipo, por exemplo, as pessoas estão fazendo mais check-up, as pessoas, elas acordaram para essa realidade de que você precisa, de repente, fazer os seus exames com uma periodicidade, dependendo da idade, maior, para você poder, de forma precoce, inibir esse resultado ruim, né? Né, Carlos? A gente hoje tem uma facilidade muito grande de gerar informação. A informação ela é disponível, né? Você pega muitos meios de comunicação, você pega o celular, é uma fonte de informação absurda. Então, passar a informação, ela é passada. Então, hoje você sabe, hoje a gente está entrando no mês, Outubro Rosa. Sim. Assim, é conhecidíssimo o Outubro Rosa. Então, toda mulher nesse período abre uma luzinha ali e fala, olha... Vou lá fazer a mamografia se tenho 40 anos. Vou fazer um Papa Nicolau. Vou lá me mexer, pegar em mim. Mas isso é uma das coisas mais básicas e fundamentais. Você vê a necessidade de procurar, mesmo sem sentir nada, que é a parte da prevenção, né? Isso aí que faz a gente achar doenças graves em estágios iniciais. É o primeiro passo, a conscientização. Isso existe, isso é cada vez mais divulgado, mas existem as situações opostas ainda. E, inclusive, eu acho que ano passado, eu estava num desses projetos que a gente participa, na periferia, e me pediram para avaliar uma paciente lá, uma paciente já idosa, de uns 70 anos, que nunca tinha feito uma lesão de colo de útero e nunca tinha feito um Papa Nicolau. E nunca fez porque ninguém falou para ela que ela precisava fazer. Então, assim, o que faltou de informação? Como que não chegou nela? Né? Qual que foi a informação que não chegou? Nós temos uma ideia muito restrita da internet, sabia? E da acessibilidade das pessoas. Não é democrático. É assim, nós temos muita informação e desinformação e pouca gente que tem o discernimento de entender o que é o quê. Isso é um problema muito sério que a gente tem, né? Se você não tem um discernimento, você não tem educação, você não consegue entender, né? Consegue decifrar aquilo. Mas mesmo assim, né, em televisão, muito programa, Sim, ninguém vive hoje sem televisão. Sim, tá ouvindo falar, né? Como não... Mesmo setor público, você tem um OBS, tem um PSF que na teoria tinha que fazer essa busca ativa. Como é que você está inserido num contexto de uma capital? Sim. Estou falando por nada, mas não é carente assim de tal forma, né? Não estamos falando da zona rural, do município que está lá no nortão do estado, que é mais difícil tudo, só estrada de terra. Eu não quero reclamar, mas até o dia de hoje, desculpa te cortar, nós temos um problema seríssimo de hanseníase. Temos. Sim. Cara, então, eu acho que a gente, quanto brasileiro, eu acho que é um pouco de cultura do Brasil isso, a questão da dor. Você vai no médico quando você sente dor. Quando você já está morrendo. Você vai no dentista, né? Não, tem gente que não aguenta não mais. aguenta mais. É Mas nesse nível. Eu vejo, hoje mudou muitas coisas, mas com relação a
A dentista mesmo, as pessoas iam quando estava caindo o dente, para arrancar. Eu sou de Mirassol do Oeste, sou de interior também. E a realidade era de extrair dente. Então, Hoje assim, fazem tudo pra ninguém não sair. falava de restauração, ninguém falava nada disso. Então, assim, tá doendo, começava a doer, o dente cariava, começava a doer, a pessoa ia lá e extraía o dente. Então, é esse nível. Eu acho que o brasileiro tem muito essa coisa de suportar a dor. Tem um limite de suportar. Quando ele não está suportando mais, aí ele vai ao médico. E isso é uma coisa muito perigosa. E aí... É perigoso também, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? E todo mundo tenta alertar, mas o câncer também, ele não dói, né? Quando a gente fala de câncer. E o câncer, ele tem essa característica, né? Ele é silencioso, né? E acaba demorando mais, Então. né? Pra pessoa procurar... Na boca, como é que funciona? Não, É uma lesãozinha que não isso, sara? é uma feridinha que tá ali e não cicatriza. E por essa questão de não doer, o grande detalhe, assim, é basicamente esse, né? Raramente dói, na verdade. olha. Aí o paciente ir em boca, que nem o Carlos falou agora há pouco, essa questão, às vezes o câncer, mas nem é um câncer tão agressivo, e as pessoas ficam muito alarmadas, né? Quando Sim. o estereótipo da palavra câncer, né, Sim. deixa todo mundo muito preocupado. Agora, em boca, não. O câncer de boca, ele é muito agressivo. Então, esse é uma característica de que, às vezes, surgiu uma lesão, o paciente até observou. Corre pro médico. Só que ele, não tá doendo, ele espera, e quando ele vai procurar ajuda, já tá muito avançado. Ai, não. E de câncer de boca, eu tenho muito cuidado, sabe, Michele e Cristina, para falar essas coisas, porque você falou, né, a informação não é democrática, e quem recebe a informação parece que ele fica... A pessoa recebe tanta informação, tem pouca Que ele gente, desacredita vezes, também de algumas coisas. Não, ou então né? ficando muito ansioso. Sim. Então tenho cuidado assim. Dr. Google, obrigada, tá? Eu não Google, mexo com o Dr. Google. E o Google, ele acaba assim, óbvio, que ele é um ele instrumento de acesso. Muita coisa, mas, cara, quando se trata em doença, não dá para você fazer isso. Então, hoje é até meio que unânime isso entre os profissionais da área de saúde, é que o Google mais atrapalha do que ajuda. Eu assim. acho. Você fica neurótico. Até o ponto, né, de o paciente chegar, muitas vezes ele já parece assim que ele até tem um que diagnóstico, né? Eu já sei que eu vou morrer. Aí ele já quer que você faça, não, isso. Então, e quando fala de câncer, né, se o paciente ele for assim emocionalmente já tiver alguma questão ali, ele tiver uma preocupação excessiva, tem paciente que não se convence que ele não tem câncer, você, né, tem uns exames que às vezes o paciente até tem essa área aqui tá um pouquinho mais vermelha na boca, não é câncer. E não precisa fazer a biópsia, que a biópsia é uma cirurgia. Pode ser pequena, mas é invasivo. Só que tem um outro recurso, que também é muito feito em colo uterino, que a gente faz em boca, que é o exame preventivo. E hoje a gente tem uma técnica de exame preventivo, que a gente faz aqui no laboratório, que ela é extremamente avançada. Porque antes você fazia o exame preventivo e colocava numa lâmina de vidro. Hoje não, hoje você coloca num líquido e você manda esse frasquinho com aquelas células que você colheu, você faz o esfregaço, né? Deposita ali no frasquinho e manda para o laboratório. Parecido com o Papa Nicolau. É o Papa Nicolau, só que da boca. O tradicional é feito na lâmina de vidro, né? Hoje em dia a tendência é que faça tudo dessa forma que eu falei, que é chamada de histologia em meio líquido. E porque aí manda para o laboratório, esse exame ele é muito mais preciso, mas é absurdamente mais preciso. Você consegue ver as células com as características mais específicas. Então, mesmo a gente usando esses recursos, aí você fala ao paciente, não é câncer, não tem que fazer nada. Aí, mesmo assim, tem paciente que não acredita. Tem paciente assim que ele implora, pelo amor de Deus, faz a biópsia, juro por Deus. Aí você fala, não, complicado. Calma, então, vamos respirar. Vocês falaram sobre projetos, né? Que projetos são esses que vocês fazem? O laboratório, ele participa do Multiação. Olha, que legal. Né? Ai, que legal. O Carlos é muito ativo, inclusive. Ele vai em todos, ele gosta de estar lá atendendo o paciente. É um propósito, né? Tangará da Serra. Ai, que gente, legal. E vamos aproveitar para a gente não esquecer, já coloca o nome, já fala para vocês qual que é o nome do laboratório, onde encontra vocês, primeiro, porque as pessoas já vão... Patologista... Como é que já deixa eles especialidade? Então, sou patologista bucal. Já comecei bem. Boa, desculpa. Eu sou patologista geral, né? Você acredita que os dois são irmãos? Os dois foram diferentes áreas, mas para o mesmo negócio? E como que vocês escolheram? Vocês sabiam, vocês combinaram? Como é que foi? Quando eu terminei a faculdade, fui para São Paulo, até você falou do doutorado, né? Eu terminei meu doutorado em 2006, né? Ai, parabéns. Até eu falei que eu
porque eu sou uma pessoa comum e tal. Nessa época que eu terminei o doutorado, eu era bem jovem, eu tava me achando uma pessoa especial, diferente. Pois é, Daí eu gente, tava não é muito qualquer um que faz convencido, doutorado. Você tá fazendo em quê, doutorado? Eu fiz em patologia bucal, né? Ah, sim, sim. Aí até tinha... o projeto que eu tinha, inclusive, era ir pro exterior estudar, só que eu não consegui visto para entrar nos Estados Unidos nem no Canadá. Você fazer sanduíche? Para fazer o sanduíche e depois fazer um pós-doutorado. Mas minha ideia sempre era voltar para Cuiabá. E nisso o Carlos estava fazendo medicina, ele falava assim, cara, eu vou terminar medicina. Ai, adoro o Carlos. Eu não vou fazer pós-graduação, não vou fazer nada. Eu vou voltar para uma cidade do interior do Mato Grosso, vou ser prefeito. Eita, caramba, já gostei também, ousadíssimo. Tudo, Carlos, sobre Aí na época eu pensava, puta, com toda a possibilidade de estudar, né? Daí eu conversei com ele já tinha a namorada, que hoje é a esposa dele. Eu falava, vocês têm que vir para São Paulo, né? São Paulo que tudo acontece, vocês vão gostar de morar Nova aqui. York da América Latina. Sai da cidade pequena também, né? Você fica louco quando você vê a cidade grande. Não, daí ele foi para São Paulo e logo em seguida, né? Daí eu já tinha voltado para Cuiabá, já tinha começado o trabalho, o serviço de patologia bucal, né? Daí ele ficou um tempo, aí fez a pós-graduação também em patologia médica, daí ele voltou, falou, não, realmente vou voltar, porque acaba aqui pra gente se estabelecer, né? São Paulo é muito bom, mas também já tá muito ocupado ali, aquela rotina, né? A gente que é meio interiorano. Não, eu vou falar uma coisa pra Pior você. que São eu Paulo também. pode ser tudo. Eu já morei em vários também lugares. sou Morei no gente. México, morei nos Estados Unidos, morei em Buenos Aires, Argentina, morei em São Paulo, morei em Cuiabá. São Paulo não rola. São Paulo é o Pra seguinte, estudar tá São bom, Paulo né? pra Mas chega. estudar, pra comer, pra assistir um maravilhoso espetáculo, né? Mas voltar pra casa é sempre maravilhoso. Uma experiência muito bom, sim, viu? Eu acho muito neurótico. Eu fiquei, na época que eu estava fazendo o vestibular ou pré-vestibular, eu demorei um pouco para entrar. Eu acho que naquela época era um pouco mais difícil a faculdade, tanto pública como a privada, né? Eu acabei passando no interiorzinho de Minas. Aí eu fiz a faculdade em Minas. Aonde? Qual cidade? Alfenas. Fiquei 6 anos lá, uma cidadezinha pequenininha, você acaba com uma faculdade gigantesca, você acaba fazendo mais irmão lá do que em Bom, né? Ai, que você tem legal. amigo hoje em qualquer lugar. Ai, que legal. Que formou que você, não deu. E nisso depois foi isso que o Arlindo falou, olha, vai para São Paulo, viva um pouco lá, né? Sim. No começo eu não tinha ideia de fazer Não, vou ser patologia. prefeito. Alfenas, meu filho, eu já Aí eu sou pensava, conhecido. assim, cara, Que cara tá vai ser acontecendo? prefeito? Foi para São Paulo. Porque a gente é do interior, né? Então vai voltar, não, calma, né? Eu pensava, né? Acho que era bom se ele viesse, justamente porque é uma oportunidade para aprender de ensino. São Paulo realmente é muito pesado. Opa! Irmão, é bom porque já denuncia o outro também. Minha ansiedade lá explodiu, né? Quando eu voltei para Cuiabá, já... Eu sempre fui Não, tranquilo. então, eu tenho essa experiência, porque eu morei lá, vim pra cá, me formei aqui e voltei pra lá. No que eu voltei, eu criei muita expectativa. Eu criei expectativa. Quando você vem pra Cuiabá, eu tenho que fazer essa homenagem a Cuiabá. Cuiabá é, tirando o calor... Né? Mas até o calor te abraça, não é? É, Então, essa assim, parte é um do calor negócio, é assim, ruim. é um negócio, assim, surreal você poder ter uma cidade com traços interioranos ser uma capital. Então, você encontra todo mundo em todos os lugares. De uma forma... bom ou ruim, né? Sendo bom, porque meu pai disse dizia, bem, cidade pequena, disse inferno bem. grande. Tem isso também. Tem. Mas eu, como morei em muitos lugares, eu me senti muito acolhida em Cuiabá, muito, muito abraçada. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu esperava, tinha uma expectativa muito grande de poder ver todo mundo todo dia. Mas Cuiabá e lá também não é dá pra assim. ver todo mundo. Dá para você ver um amigo por dia, dá para você ver. É diferente. Dá para você almoçar em Eu que casa. sou de Mirassol, gente, eu acho assim, que não dá pra ver todo dia. e Não, na todo porta mundo de a todo pé dia de não, mas você bicicleta. pode ver um dia, ver seu irmão outro. Você Não, tem Cuiabá isso. é uma coisa assim, Antes até do Carlos falar muito, dessa... Você sai, vai no shopping, encontra dois Isso é verdade. Ai, que maravilha! Lá, ou é alguma coisa muito regionalizada de setor, moro ali perto do Morumbi, vou no shopping Morumbi, aí você tem um vizinho ou outro e vai também. Mas a chance de você encontrar no seu vínculo de relacionamento. Zero. Você mora aqui, trabalha aqui, sua esposa trabalha acolá, e ambientes muito diferentes. E assim, durante a semana trabalha. Fim de semana é família. Então,
dane-se quem é de fora. É. É assim que funciona. Então, eu tive essa experiência, por isso que eu fiquei aqui, voltei. E só para contar uma massa. história engraçada também, quando eu estava em São Paulo, né? Aqui a gente sempre é acostumado a ir na casa de todo mundo, você chegava. Chega aí, ok. Aí lá. Você batia a campainha. Sim. Vim aqui tomar Aí uma, já o pessoal vem. ia ter aniversário dos colegas da pós-graduação, os paulistanos, mesmo, eles me convidavam e eu ia. Aí eu chegava, era assim, a família e eu, sabe? Tava a pessoa... Eita! Vamos ter Aí eu mais. comecei a falar, ó, não me convida não que eu vou, viu? Porque eu notei que o pessoal convidava meio que por educação, sabe? Porque lá fim de semana é família. Não chama não que eu vou, já avisava logo. Porque era só por educação mesmo. Porque fosse eu ia, gente. Eu pensava que eu ia me sentir especial. Se eu chegasse, só tava eu e a família, pensando, gente, eu sou especial, eu sou a única convidada aqui. Aí você saiu de Alfenas e foi para Foi para São Paulo. Ficamos 8 anos lá. No começo, realmente, eu não tinha intenção. Estava meio me procurando ainda, até conversando mesmo. Nesses encontros familiares, a gente foi conversando e aí a gente idealizou a patologia da nossa cabeça, né? E procurei fazer a pós-graduação, residência e voltei. Voltei em 2015 e desde lá a gente está brigando junto aí. Aí vocês A gente chegaram, o que falava vocês fizeram? quando Não, vocês chegaram? eu sempre conversava com ele assim, olha, a gente consegue fazer, né? Eu na odontologia, você na medicina, um laboratório que atenda, né? As diferentes profissões, porque o trabalho é o mesmo. Sim. Inclusive essas questões burocráticas são exatamente as mesmas, né? A gente tenta fazer um trabalho assim bem avançado, né? Incorporando um recurso tecnológico, porque em São Paulo a gente vive muita tecnologia, né? Sim. E a gente meio que conseguiu, depois disso, o Carlos veio, né? Daí a gente estabeleceu mesmo o laboratório e aí a gente começou a fazer esse trabalho, sempre tentando trazer coisas mais... De ponta mesmo, né? Tecnologicamente avançadas, né? Hoje, por exemplo, o laboratório, isso eu tenho muito orgulho, sabe? Muito orgulho mesmo. Que eu, na patologia bucal, eu recebo peça de vários estados do Brasil, né? Não só de Cuiabá, do interior, bastante. E os recursos que a gente tem no laboratório hoje, o laboratório ele é muito pouco manual, tá? Ele é todo automatizado, então os processos no laboratório são robôs que fazem, é bem interessante até ver as máquinas funcionando assim. Olha! Você fica olhando assim, sabe, aquele Caramba. negócio que te interte, E tem um recurso que a gente tem no laboratório que porque quando a gente trabalha com diagnóstico, porque a patologia, acho que é interessante falar, ela é diferente de análises clínicas, né? Que análises clínicas são os exames de sangue, os laboratórios de exames de sangue. Sim. A gente faz basicamente Uma pergunta. biópsia. É isso que eu queria saber. O exame de sangue ajuda nesse diagnóstico? Não. Tem alguma coisa que pode, por exemplo, porque assim, todo mundo fala assim, faz o check-up geral. Tô falando, vou falar da Michele agora, sem falar de você que está em casa. Mas vamos lá, Michele, todo ano, já passou dos 40, desculpa, amiga. Mas Ninguém sabe que a gente tem a mesma idade. Talvez a gente não tenha. Exatamente. A gente não tenha. Mas assim, você faz o Papa Nicolau, você faz a mamografia. Tem médico até o dia de hoje que acho que não deve fazer. Eu já tive gente que não virou, deve fazer com não, 40? Não, faz mais pra frente e tal, porque a radiação... Eu fiquei olhando pra pessoa e falei, cara, eu vou fazer, querido. Tem isso também. Mas tem muita contradição nesse aspecto, sabia? Ainda. O que mesmo vocês acham? O que vocês acham disso? Porque o cara que fez Eu o meu fiquei curiosa, ultrassom, porque- sem falar o nome, virou pra mim e falou, faz só ultrassom, pra que você vai tomar radiação todo ano? Isso vai te dar câncer, vai te E dar aí? não sei o que lá. Mas vamos ouvir dos profissionais. Lógico. O que você... Primeiro, né? Análises clínicas, tem alguns exames, mas são exames que você faz... Opa, desculpa. Quer um pouquinho de água? Acabei engasgando aqui. A gente Tem não... problema. Não, Bibi, já está ótimo. Vai Mas mais tem um alguns pouquinho. exames que você faz que eles, às vezes, procuram DNA, RNA de mutações. Só que você vai pensar num exame desse quando você tem assim, uma hipótese. Fazê-lo preventivamente nunca foi orientado ainda. Exame até caro de fazer. Sim. Fora da realidade até da maioria, até de quem Sim. tem condições. E a base da prevenção, a base é você procurar o médico, fazer uma anamnese, exame físico e direcionar outros exames. Existem protocolos, né? Que nem mamografia, a 35, depois 40, né? Aí, a mamografia tem radiação ou não, mas a quantidade é... Mas é minuto, eu fiquei pensando. Você fazer... Mas não é todo ano? Com os 40, a partir dos 40 é todo ano. 40, 45, não me recordo, mas todo ano. O ultrassom, a gente tem a ideia de, às vezes, exames diferentes
um ser melhor que o outro. Não funciona assim. Você vai fazer uma tomografia? Não, vou fazer uma ressonância, o nome é mais chique. Olha que bom melhorzinho. saber isso. Não, gente. Tô feliz. tem a indicação certa, senão você faz um exame que não vai ver aquilo que você está querendo ver. Então não vai Que não vai adiantar nada, não vai fazer sentido. Então, E aquele que vê o ultrassom- corpo inteiro, e PET scan, que chama? Não, o PET scan, a gente, Que é isso? ele vai procurar áreas de atividade. Errada. Não é simples assim. Quando você tem um contexto neoplásico, um câncer, ele vai detectar a atividade de proliferação celular. Tem alguma coisa se proliferando ali naquele meio. Mas o processo inflamatório também gera isso em alguns cenários. Então, você pode ter alguma coisinha misturada. Só faça um PET scan quando você tem um diagnóstico já de alguma neoplasia, aí você já tem um diagnóstico, você está procurando ver se tem algum outro sítio, algum outro comprometimento ou não, né? Então, tudo tem a fase e a indicação correta, né? Então, O que assim, fato, o que deve ser feito todo ano? Uma pessoa de X. uma mulher, por exemplo, 35 anos. Uma pessoa, normal. Não, assim, para cada faixa etária. Fugir um pouco a nossa área, mas a prevenção, como eu falei, passar no médico, conversar com eles, ser examinado. Mínimo, né? E sugerir exames que, assim, meio básico, exemplo, coração, tem que investigar. Pulmão é mais fácil, mas tem que investigar. Mas, por exemplo, exame preventivo de colo uterino. Começou a ter relação sexual, aí faz o... Então, às vezes... Já estão fazendo antes, já. Estão fazendo, por exemplo, Minha filha menstruou, já, tem que fazer. Era o que eu pessoal, tinha visto. Assim, menstruou, Tem que fazer. aí o pessoal vai com cotonete para não machucar a criança Sim. ou para adolescente. Colhe, mas não tem exame especular. Olha. Então colhe alguma coisinha de lá só para ver flora, ver se tem alguma coisinha aqui. Olha, muito bom. Então já estão até fazendo um pouco precoce, sim, né? Que eu acho Importante. interessante, O não Papa é? Nicolau, o Papa Nicolau faz parte de uma rotina ginecológica, que o Arlindo falou, que ele vem com o início da relação sexual. Tá? Por teoria, você não tem necessidade de fazê-lo anualmente. Mas a nossa carência como brasileiro é tão grande, porque se a gente não divulgar dessa forma, aí a gente perde aqueles pacientes que não têm. Então, assim, todo ano. Sim. O Arlindo estava falando do meio líquido, né? O meio líquido, ele veio para a gente, porque faz a citopatologia, para ele dar mais clareza nas lâminas. É uma lâmina que a gente consegue ver com mais clareza. É uma lâmina que a gente tira um pouco de impureza, de flora, de agente contaminante, bactérias. E isso aí torna Aquilo a que não visão da interessa, célula para ver mais exatamente a interessante. célula, né? Aí a gente consegue ter uma mais precisão no diagnóstico, né? Só que ele veio só fazer uma ponta. Então, a partir desse próximo passo, a gente começou a fazer mais coisas. Então, hoje, a gente, desse exame que você faz, não precisa nem colher duas lâminas, 3 lâminas, a gente, nesse frasquinho que você manda mesmo, a gente já começa a estudar o HPV. Olha. Então, a gente pesquisa HPV, que é Muito bom. principal fonte, principal origem do câncer do colo de útero. A gente já pesquisa ele preventivamente. Então, a paciente, às vezes, não tem nada, mas teve uma relação, se contaminou por algum motivo. Sim. A gente descobre que tem um HPV de alto grau, de alto risco, oncogênico. Então, ela não tem nada, não tem nem alteração celular ainda, mas ela sabe que a chance dela começar a ter isso em algum momento, ela é maior. Aí ela começa a ter um acompanhamento melhor, né? Aí você traz essa paciente para perto de você, o acompanhamento, e tu começa a triar ela. Primeiro sinal que tem, que suspeita, aí você investiga mais profundamente, biopsia, pede para complementar esse HPV de novo, né? E vai triando, a ideia é essa. Isso está tão consolidado que a partir do ano que vem vai virar protocolos e lei. Tá? De você começar a fazer as triagens, pedir a pesquisa para o HPV em quase todas as citologias de suspeitas, né? Isso aí no sistema público, né? Agora, o sistema público, a gente não sabe como que ele dá o start inicial dele de fato, né? Sim. Porque o sistema público não vê nem a citologia no meio líquido, está naquela convencional ainda. Então, ela tem que passar para o meio líquido para depois precisar do HPV. Então, essa transição aí, você sabe, vai ser um pouco morosa. Sim. Mas, com benefício muito grande. Sim, Então, sim. o HPV é muito prevalente,
tem, muita gente tem, não sabe que tem, só tem um jeito da gente descobrir, pesquisando. Nossa. E Olha, as do pessoas, e passado. esse público, por exemplo, dos projetos, porque existe eu achei muito interessante essa parte do projeto, do multiação, porque assim, De ajudar, as né? pessoas, muita gente não tem condição de Sim. pagar mesmo. É. O projeto, Acessibiliza, né? Uma oportunidade que a pessoa tem de conseguir fazer esses exames. Infelizmente, ainda no projeto são feitos poucos exames, mas pelo menos alguma coisa é feita. Sim. De Mas é uma oportunidade, né, conscientização, Carlos, não, e de- outra, o de projeto- conscientização, o né? projeto em si ele é muito grande. Ele tem uma média aí de uns 500 a 600 atendimentos médicos. Nossa. ou muita na área da gente. saúde. Mas são em por várias edição. áreas. Não, mas- várias áreas de mas segmento. é- Não, Sim. Cara, 500 pessoas recebendo que não tem condição É, nenhuma de é. visitar, às vezes nem sabe fazer escovação. não tem isso também. Sabe, Tem o são pessoal coisas faz, que- tem- Que pra gente- O Não, que você vocês fala já assim- viram assim, de falar, não, isso aqui Não, é... essa paciente desse tumor de colo de útero, uma paciente que tinha mais de 70 anos, que nunca tinha feito, para mim isso é um extremo absurdo. Aí você pensa numa capital, né? Como que a pessoa nunca fez tá isso? próximo, É tá porque, próximo. como você disse, ele tem o SUS, né? Porque a gente tem hoje... Eu acho que o projeto, essa ideia do projeto do Multiação, eu acho que quando a pessoa ele entra em contato com o médico, e até é interessante a senhora até aqui falar sobre essa questão da patologia bucal também, porque pra gente também aqui não é uma coisa tão comum. Não é corriqueira, Né? né? Quando a pessoa tem acesso a esse médico, a esses médicos, eu acho que a pessoa também abre o olho para pensar, peraí, eu preciso ir atrás, né? É um pouco, né? Porque essa questão tava voltando daquela condição social da pessoa, né? Até que quando a gente consegue atingir no projeto, que a multiação atinge. Na verdade, hoje Mato Grosso é um estado rico, só que essa riqueza ela acaba escondendo uma população muito pobre, muito carente. É muito e assimétrico. ela não consegue nem absorver Assim. a informação. Então, isso que você falou, né? Às vezes, mais você explique, porque aquilo que eu falei do paciente muito ansioso, que às vezes, assim, ele, digamos, né, tem tempo para ir atrás, de se preocupar com a saúde, e de uma maneira até a mais, né? Até muito mais que Sim. outros. Tem pessoas assim que, mais você explicando, ela não absorve informação nenhuma, né? Então, tem esses que a gente, às vezes, que nem quando encontra um paciente desse, ou encontra uma lesão que está no início, e se consegue tratar essa lesão e o paciente curar, na verdade, uma coisa muito, é uma bênção. Sim. Só que o que acontece é que a pessoa, muitas vezes, é tão sem informação, né? Ela está numa camada da sociedade tão carente, que por mais que você explique para ela assim pessoalmente, às vezes ela tem até dificuldade de buscar o resultado, da continuidade no tratamento. Nossa, é difícil, Só que o né? trabalho tem que continuar, mas a gente Sim. ainda, assim, quando a gente compara, muito né, toda triste, essa né? riqueza que a gente vive Sim. hoje, né? Do- E a gente que participa desses projetos, o Carlos principalmente, que está em todos, que nem eu falei, você se depara com essas situações assim que elas são muito marcantes, viu? Como é que vocês imagino, fazem? Porque assim, Tá, deixa a eu gente sou... assim mal até, Então, sabe? isso que eu ia Sim. perguntar agora. Eu sou jornalista, enfim, artista plástica, você é professora, você é ilustradora, doutorando e tudo, você também vê Na muita escola, eu sou coisa na professora, né? A escola, gente vê professora, coisa assim que absurda. você fala, assim, é um absurdo algumas coisas, né? Mas eu acho que o estigma, tanto do dentista quanto do câncer, é um negócio, assim, que a gente tinha que derrubar, né? Porque a gente sabe, está comprovado, vocês podem, a não ser que seja um caso super agressivo, tal, tudo bem. Mas na maioria dos casos, você pode ter uma possível cura e tratamento desse mau funcionamento das células, se eu posso dizer, eu não sou médica, né? Esse projeto, o Multiação, né? A nossa participação acaba que não é que não seja tão grande, mas é aquilo que a gente consegue pelo tempo que a gente tem disponível lá dentro, né? Então, a gente oferece o que puder fazer. Então, assim, o que eu ofereço de fato? A citologia, tá? Mas quem colhe? A ginecologia. Então, quantos ela vai colher? Se ela vai colher 10, 20, 30, para mim é o que ela colher, eu vou atender. Tá? E hoje a gente não oferece não só mais a citologia, mas a citologia junto com HPV,
Faz Sim, todos os mas projetos. assim, como é que vocês Aí, se sentem? O que é... Assim, eu Michele, faço? esse negócio de sentir, uma coisa que a gente sempre escuta quando tá na faculdade é que assim, você acostuma, né? E eu Tem nunca gente que acho fala que não, isso. né? sei, eu tô esperando acostumar até hoje, porque a gente lida, o que acontece com essa questão do câncer de boca, por exemplo, né? Isso é uma coisa que me intriga muito. E é uma coisa muito Pais, foda de pacientes, autoestima, pais cara. de dentista, pai ou mãe de dentista, ou vô, vó, alguém que é muito próximo, né? Sim. Aí o colega me manda uma foto e fala, né, meu pai, minha mãe, olha isso aqui, o que você acha? E a gente começa, Nossa. com o passar do tempo, você olha e vê que, isso aí não tá, né? Não tá muito bonito. Aí ele vai te contar a história e falar, não, mas ele começou com essa lesão, já tem 6 meses, 8 meses, e assim, aí você, poxa, porque às vezes não tá tão exteriorizado, mas já tá muito aprofundado. Isso também me intriga muito, sabe? Porque é uma pessoa que era para ter informação, para estar disseminando a informação, para estar cuidando dos pacientes, você vê que essa condição tá meio falha, né? Mas aí eu vou falar uma coisa, eu falo, eu tenho um problema seríssimo, enfim, só de falar já, ó, você percebeu, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de ir no dentista. Assim como muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas. Para mim é assim, eu preciso estar sedada, eu preciso tomar minhas 10 gotas de Rivotril, deitar na cadeira e eu tenho que estar bem tranquilinha, porque senão eu seguro na mão do cara enquanto ele tá pondo anestesia e o cara assim, pelo amor de Deus, solta minha mão, sabe? Então assim, como é que vocês lidam? Porque E também, isso também é uma coisa que assim, muita gente, e eu herdei isso de alguém, porque ninguém também nasce com medo. E também, eu acho que para além disso também, aí pegando o gancho com o que o Arlindo falou agora, do próprio dentista, a Não forma vê, né? que ele lida com o pai. Eu acho, né, é totalmente achismo, que a gente tem uma coisa que é a negação. Também. E aí... mas isso que a Michele Carlos falou também, essa fobia de dentista é muito comum, mas é muito comum mesmo. Mas por que não fazem coisas E aí- que não fazem tanto barulho, pô? Aquilo lá é terrorífico. Mas assim, eu não atendo tanto paciente, né? Tanto que na anestesia, aqueles motorzinhos lá, eu não lido, não trabalho com isso. Aquilo lá, né? cara, é mais a questão do terror. o diagnóstico mesmo, não né? causa tanto, Não causa tanta Mas você sabe o que acontece? Eu acho que... Mas agora, num contexto geral, além da odontologia, o que eu vejo lá no laboratório, muitos pacientes eles têm medo de ir atrás de um isso que diagnóstico. eu ia alguma falar coisa. agora. É nesse sentido. Aí o Carlos falou uma coisa que eu acho que é fantástica, assim, importante para quem está assistindo a gente, que é desconstruir, não sei se seria essa palavra, desconstrução mesmo. sobre esses mitos com relação ao câncer. Isso. Porque assim, gente, não é que vai morrer. Então, assim, a pessoa, eu acho assim, é que vai viver a partir do momento do diagnóstico. Né? Então, assim, eu acho que a coisa da negação é assim, a pessoa vai, por que que a pessoa nunca fez o Papa Nicolau? Medo de encontrar alguma coisa. Por que que a pessoa viu o filho, gente? Viu lá no pai um negócio que estava lá na boca, ele já podia ter feito o exame, mas o medo do diagnóstico. Então, eu acho que a gente, e é muito importante as falas de vocês, todas as falas até agora, que eu acho que é pra gente conscientizar nesse sentido. Não, gente, procura. Porque você está procurando a vida. Nós temos que Né? Porque quebrar porque essa o diagnóstico cultura, não é a né? morte, o diagnóstico é a vida. É a Né? vida. Porque- Hoje, né, a gente fala, né, o diagnóstico, quando você dá o nome, é o primeiro passo para você tratar. Sim. E a gente só vai dar esse diagnóstico a partir do momento que a gente for procurado, de certa Sim. forma, né? E a gente trabalha em vários cenários, né? Você tem aquele Sim. setor público que, de certa forma, negligencia isso aí. Sim. E tem uma morosidade, mas você também tem aquele setor público que dá a sua prioridade, né? Que tem sua valorização. Eu falo, assim, porque a gente tem que falar as coisas boas que a gente tem também, né? A Santa Tem que ver o lado cheio do copo, né, Carlos? A Santa Casa hoje é um serviço que referencia as peças deles pra gente, né? E o nosso protocolo interno, ele não segrega serviços. A partir que uma biópsia entrou, ela é um número, e aquele número vai dar-se o fluxo dele da maneira natural nossa, nos nossos protocolos, ou na urgência ali, independentemente de onde ela veio. E essa rotina da Santa Casa, ela já vem num protocolo que a gente já consegue otimizar esse prazo, né? A gente trabalha com diagnóstico muito
próximo do envio para o diagnóstico, né? Isso para o Rápido, paciente é muito bom. Cara, você tá falando da Santa Casa, porque lá é SUS. Sim. Sim. Que a gente lá no laboratório também atende o SUS, né? E a rotina Qual que é o nome do laboratório? é o CPC, fica ali na Praça do Seminário, lá no centro, anexo à Sim. Santa Casa mesmo, né? É Laboratório de Patologia e Citopatologia. Sim. Ah, tá. Então a gente atende a Santa Casa também e o fluxo dos exames é exatamente o mesmo, né? Chega lá pra gente. Então quando chega pra gente esses exames, porque às vezes esse é um outro problema, né? Esses dias até um conhecido nosso, ele fez uma biópsia no hospital, numa unidade do município, e falaram para ele que era 3 meses para até dar o diagnóstico. Que isso é uma coisa assim também que a gente tem que tomar cuidado e cobrar do poder público da maneira adequada. Porque lá na Santa Casa, assim, a rotina de diagnóstico lá com a gente funciona da maneira mais adequada que possa existir. Sim. Segue protocolos que você encontra no mundo inteiro. Só que tem outras unidades aí, né, de unidades de serviços públicos, que às vezes o negócio é meio enrolado. E era um conhecido, né? Ele chegou pra gente e perguntou, né, olha, eu tô nessa situação, e mostrou os exames, e a gente falou, olha, vai a algum lugar colher esse material, porque não tá com E era câncer, e assim, ele foi diagnosticado em menos de uma semana, aí começou o tratamento e deu certo, né? Ai, só que maravilha. ele teve, muitos pacientes já esperam. imaginou? Agora, se ele demora 3 meses. Um ano. E é uma situação Cara, também que horror. muito absurda a questão de custo, porque o paciente, quando ele faz, para o poder público também, se ele focasse no diagnóstico, o custo diminui muito, porque quando ele faz uma biópsia, né, ele tem um custo ali, tudo bem, R$500, R$1.000, até fazer todo esse diagnóstico, às vezes um pouquinho mais. Só que se é um câncer e ele ainda é pequeno, o tratamento é muito menor do que em fase avançada, que hoje, dependendo do tipo de tratamento, custa mais de R$1 milhão por paciente. Então, o poder público, se ele não tomar o devido cuidado, se não tiver atenção a essas situações, ele nunca vai avançar, nunca vai melhorar, né? Ave Maria. Vocês estão no Qual que é o Santa Casa Instagram? e vocês estão... Qual que é o Instagram de vocês? Nossa, eu não vou Nós temos 2 Instagrams, né? Que é CPC Cuiabá. CPC Vou até anotar aqui. Cuiabá. Isso. Isso que muito me interessou. E Patologia e citologia. Isso. Gente, como você... Já vou seguir. E LPB, patologia bucal, que é o específico da patologia bucal, né? Já anotou? Patologia A bucal. pessoa não tem tanto dedo assim. Carlos, estava falando? Carlos, Não, eu vou pode falar que eu não sei. Então, não lembro tudo agora. bem, Sabe, faz mas não parte. lembra. Nossa, a gente já está encerrando. Ai, não, mas nós vamos dar mais uns 5 Gente, minutinhos. é tão Não, importante fica à vontade. a presença de vocês e é um nível de conversa que tem que voltar outras vezes, né, Ai, Michele? com certeza. Não, porque assim... voltar outras assim, vezes. São dicas, assim, de vida. valiosas demais. De vida, porque demais. assim- Porque eu falo por mim mesmo, sabe? Coisa que a gente... Que pra vocês, assim, é tão lugar comum, né? É. E a gente... Feijão com arroz. E Pra essa gente parte, não é. por exemplo, da negação mesmo. Eu vejo que, por exemplo, uma pessoa que está no pé do 90, trabalhei grande parte da minha carreira enquanto professor no pé do 90. Então, a gente vê casos assim, né? Eu que não sou médico, só como professora você percebe, né? Várias coisas, depois, né, a gente fica sabendo de situações assim, muito, muito tristes. Mas, assim, como que o diagnóstico é uma coisa importante? Então, assim, sabe, tem pelo SUS, essa coisa que vocês falaram sobre quanto mais cedo o diagnóstico, menos vai gastar depois com tratamento. Não, e mais Né? chances de E o que acontece? Uma recuperação, questão né? de negação, a pessoa pensa, eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento. Todo mundo, esses mitos, sabe? Esse, na verdade, não é um mito, é uma realidade, né? Que é caro. É caro o tratamento. Mas, por outro lado, pensando, um diagnóstico precoce, ele já, né? Quanto mais cedo, mais melhor, cedo, menos a sempre. pessoa vai gastar. O sofrimento também é muito menor, né? Então, Hoje a gente, pelo trabalho, pelo conceito, né? A gente tem muita individualização da doença naquele paciente. Então, o câncer é individual de cada paciente. A gente tem como triar, fazer exames nas moleculares
e descobriu o câncer de mama da Dona Maria, ele responde a fatura de hormônio, Olha. responde a processo inflamatório. Isso aí tudo tria para um tratamento extremamente específico. para E aquela preciso. paciente. Isso E aí mais melhora preciso. muito o tratamento, né, o prognóstico da paciente, a Sim. reabilitação, de certa forma, né? Sim. Então, hoje a gente tem condições de fazer coisas maravilhosas, né? A gente tem que ter, às vezes, aquele fluxo, aquela aceitação, aquele convencimento. Sim. Eu fiz questão de falar da Santa Casa, porque eles lá hoje, eles estão bem abertos a fazer isso. Então, o nosso que trabalho maravilha. com eles, até mesmo Tá a fluindo, complementação disso aí é muito bom. Isso aí dá um respaldo muito grande, acaba impactando diretamente. O tratamento, no fim disso aí, é muito mais econômico. Às vezes, o que você gasta para fazer o diagnóstico no começo é o que você economiza 10, 20 vezes mais no tratamento final daquele paciente, reabilitando o paciente, colocando ele depois no mercado, de poder fazer alguma coisa produtiva, poder Se fazer sentir coisa funcional laborativa, voltar, novamente, né? Nossa, muito. Quando você importante. chega nesses dados todos, que a pessoa às vezes, né, ela se aposenta, então para o Estado também o custo, levando tudo isso em conta, Sim. aí ele é Não, gigantesco. nós estamos caminhando para a reta final, nós não podemos passar de 58 minutos. Mas, assim, eu sei muito bem, eu não tenho um câncer, né? Eu sou bipolar, mas o quanto um diagnóstico é importante, Bom. né? O quanto isso norteia você. Você não é esse rótulo, porque você tem medicação, faz mais de 15 anos que eu sou medicada, não tive crises nos últimos 10 anos, vivo normalmente como qualquer outro cidadão, tenho meus altos e baixos como qualquer outra pessoa, não deixei de sentir, porque eu tomo um estabilizador de humor. Mas é importante a gente quebrar essa negação. Sim. Porque a vida inteira a gente procura um rótulo. É. Na hora que a gente acha o rótulo, olha, minha amiga, você tem isso. Ah, não tenho isso. Não, isso não. E o câncer, ele vai ser passageiro na vida da pessoa. Ele faz um tratamento, O meu é ele para sempre. cura dali. Mas, mas o câncer diferente, ele né? tem, diferente. Ele pode ser uma coisa passageira na vida da pessoa, de E fazer um tem a tratamento. remissão também, que são Você tem- 5 anos, não Você é? Você tem muito câncer indolente. O câncer mais incidente que a gente tem, De pele, né? principalmente aqui no Mato Grosso, é de pele. 99% Olha deles isso, são eu não- indolentes. Agora você sabia. parte Muito pouco para o melanoma. agressivo, né? O melanoma não, o melanoma é extremamente agressivo. E o melanoma, a gente... O que é um melanoma, desculpa? Melanoma é um câncer de uma célula específica É um da tipo de camada câncer da de pele, É. só que ele é muito agressivo. Só que ele é muito Eita. agressivo. Essa agressividade é o poder, de certa forma, que ela tem de sair de onde ela está. E entrar na sangue, por exemplo. Se metastizar. E como é que você reconhece um desse? Tem os critérios. Desde a gente olha... Uma no mancha que microscópio. começa a aparecer. Você fala no Ah. microscópio ou Ah, clinicamente? não. tô assim- aqui em casa, olhei, vi uma aquela- manchinha É estranha. mancha no corpo estranho. Aquela famosa mancha que é uma Branca. mancha castanhada, enegrecida, Ah. que começa, ela é muito irregular, não tem uma borda, não é como uma bolinha redondinha, começa a ter padrões de cor diferentes. Tá meio parda, enegrecida, aqui tá mais acastanhado e tá crescendo, olha, em um mês Rápido. cresceu, Gente, isso aí você tem que procurar. tudo, né, Corre. que tá, Olha, tudo que tá olha, diferente gente. ali no corpo, na boca, tem que ir atrás, né? É um vrá na cara esse programa E de assim, hoje. só uma fala aqui para eles, assim, que eu acho bastante, eu fiquei só pensando aqui. É tão importante a presença de vocês e as falas que eu acho que vocês têm que ter um podcast, né? Tem que ter um podcast. Vocês têm que começar a amadurecer essa ideia de Falar pra construir um Débora. podcast. Débora, tem que ter um podcast. Vocês são bons para falar, né? Tem uma É. facilidade com a fala, porque assim, não é todo mundo Bondade que é. sua, fala aí. Não, mas é Mas é verdade. verdade. Não é todo Não mundo sabe que como é tá por médico. dentro, Não, mas vocês, parece assim. Mas assim, Mas tem parece uma uma facilidade de calma, comunicação e são didáticos naquilo que vão falar. E eu acho assim, que é? Somos bem treinados pela Débora, né? A Débora é ótima. Débora maravilhosa. Porque o que falta? Falta essa educação. Porque não adianta a Esse internet. letramento, Falta, né? sabe, isso que vocês estão passando hoje. Falta muito isso. Isso que você falou de diagnóstico, Michele, só para dar um exemplozinho, tem uma condição em boca que eu atendo muitos pacientes assim, né? Que a ardência, a boca da pessoa começa a arder.
Isso está muito relacionado com ansiedade excessiva, só que não tem um diagnóstico, né? Não é por isso, não se sabe muito bem meio o que acontece. psicossomático, não é? Isso. E quando eu falo para os pacientes, falo, olha, não tem tratamento, a gente pode tentar algumas modalidades de tratamento. E eles, doutor, mas por que isso acontece? E também é desconhecido. A pessoa fica inconformadíssima, porque, olha, e então essa questão do diagnóstico, ele traz luz, né? Quando a pessoa fala, alumbra o caminho, e você tem, assim, você tem Sabe? recurso. Você tem recurso. Então, assim, não tem muita mágica. Assim, você ter um diagnóstico é o caminho. É um caminho que você vai trilhar. Quanto mais preciso ele for, mais chances de você ter uma vida normal e funcional. É o que eu falo para todo mundo, né? Que vem com esse, não procuro, porque senão vai achar. Eu falo, a doença, ela tá lá já. Sim. Ela já existe. Ela não vai surgir porque procurou. procurou. Saber ou não, ela já existe. Então, o que a gente tem que fazer? Só dar um nome para ela para poder tratar. Então, não adianta a gente pensar em fuga. Se a gente não for atrás, se a gente não for ativo, a gente vai deixar passar. Não dá para ser inerte. Olha, Nossa, muito obrigada. Amei o nosso papo, né, Gris? Nossa, muito bom. Gente, já sei que eu vou fazer um monte de exames. A gente já fica passando aqui, né? Já vou lá na clínica. Lá vocês fazem? Lá na clínica mesmo? Lá a gente só coleta a parte de preventivo de colo uterino, a gente faz. E de boca faz alguma coisa também, né? Os preventivos, avalia, isso faz. Olha que bom. Só pra gente finalizar rápido, grupos de risco para câncer de boca. Hoje está um pouco genérico, mas é depois dos 40 anos, paciente que fuma e quem tem muito contato íntimo com muitas pessoas. Entendi. Por causa do HPV. HPV. Entendi. Posso mandar um beijo? Pode! Pra minha filha Aline, né? Papai te ama, né? Ela tá brava comigo hoje, ela é sempre, então, falando que eu não gosto dela. Vou mostrar isso pra público, né? Deixar público que eu amo ela e que vai dar tudo certo, filha. Vai dar tudo certo. Porque você sabe o quanto que é você importante dá a educação, conta, né? Você dá quanto é conta. importante o negócio. Se dá. Não, é a única coisa que ninguém tira. Você também não quer mandar beijo pra ninguém, quer Um abraço aproveitar. a todos que estão assistindo. Obrigado pela oportunidade. De estar aqui diante de vocês, né? Duas pessoas muito conhecidas. A Michelle é, nossa, uma estrela, né? Obrigada. A Cristina também. E até a próxima. Até a próxima, com certeza, Obrigado. viu? Tá marcada. Namastê. Gente, você assiste a gente, você sabe, né? Na TV Mato Grosso, canal 27, sábado, domingo e terça-feira. Nos horários, você sabe. Segue a gente no Instagram, @sementespodcast. Lá você tem todas as informações. No nosso canal, quinta-feira, às 20 horas. Exatamente. É isso, Michele. Beijo no coração Beijo, e gente. até a próxima. Até a próxima. Até mais.